Bom, outra aplicação popular de trabalhar com gráficos é gerar o chamado duplo eixo. O que seria o duplo eixo? Vamos supor que eu queira mostrar no mesmo gráfico essa variação percentual e também a curva do IDEB. Como é que eu consigo fazer isso? Então eu vou vir aqui, vamos copiar esse cara aqui, colocar aqui embaixo, chamar isso aqui de eixo 1. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um eixo 2, que vai ser o eixo 1.toWinX. ToWinX significa duplique no eixo X. Ou seja, ele vai duplicar o eixo Y. Eu posso, inclusive, duplicar o eixo X, se eu quiser mostrar dois gráficos em valores de eixo X diferentes, fazendo ToWinY. Então aqui eu vou fazer o ToWinX, que é a aplicação mais popular desse cara aqui. E eu vou plotar, que eu já plotei 600 vezes, esse cara aqui, o IDEB aí, na cor azul. Vou colocar aqui, color é igual a blue. Não vou adicionar nenhuma scale, mas eu vou adicionar um set y label, mudar o nome para IDEB aí. E aqui eu vou colocar font size é 18 e o cor da fonte é azul. Então agora eu consigo ver minha curva azul aqui, mas note que, diferente dos gráficos anteriores, ele inseriu aqui um segundo conjunto de eixos, que está numa escala diferente do eixo que está do lado esquerdo. Então eu criei um segundo tipo de eixo, que é o meu eixo que a gente chama gêmeo aqui, que vai estar numa escala diferente. Agora, em cima desse eixo gêmeo, eu posso vir aqui, plotar este carinha aqui. Então, no meu eixo 2, colocar aqui, por exemplo, var percentual, IDEB aí, blá blá blá, font size, vamos colocar aqui como red, e aqui a gente vai colocar color red também. E agora eu tenho, ao mesmo tempo, uma visualização da minha curva azul e da minha curva vermelha, que é o quanto que variou entre anos. E aí aqui eu consigo aplicar aquelas formatações que a gente viu. Por exemplo, vou pegar aqui o meu formatter, e aí vou aplicar essa formatação no meu eixo 2, né, que no final que eu quero alterar. E agora veja, eu tenho as minhas duas curvas combinadas no mesmo gráfico. Outra coisa que a gente tem para facilitar a visualização é adicionar grids. Veja que, por exemplo, se eu quiser achar qual que é o ponto de 2015 aqui, eu tenho que vir com o mouse, passar, olhar aqui, aí passar para cá para tentar achar, tá ao redor de 5.1, alguma coisa assim. Então a ideia dos grids é que eles vão adicionar automaticamente linhas que vão facilitar entender qual que é o conteúdo ou onde estão os diferentes pontos do meu gráfico. Então se eu for aqui, de novo, pela 100ª vez, copiar esses caras aqui, colocar aqui, agora eu vou adicionar um eixo 2, que não vai ser um eixo irmão aqui, um eixo gêmeo. Vou colocar aqui ele nessa posição. Eu vou plotar o meu IDEB aí, IDEB AF, que a gente já plotou várias vezes. Eu vou colocar um título aqui, que é a minha grid padrão. E eu vou colocar grid true. Deixa eu tirar esse cara aqui. E aí o que a gente vai ver? A gente vai ver as nossas grids. Onde, para cada linha aqui, do 5, 5.1, ele colocou uma linha X e uma linha Y. Agora veja como é muito mais fácil identificar os valores dos pontos. Então 2015 está aqui ao redor de 5.25, 2017 está ao redor de 5.5, sei lá, 2019 aqui está entre 4,5 e 4.75. Fica muito mais fácil de ler pontos específicos. Só que eu consigo ainda customizar as minhas grids. Então se eu vier aqui e plotar esse mesmo gráfico no meu eixo 2, e agora eu vou chamar isso aqui de grid customizada, eu consigo pegar aqui o meu axis grid, que é a mesma função que eu vou chamar aqui. Agora eu consigo colocar parâmetros. Então eu vou colocar color, vai ser blue,
a minha vai ter uma transparência de 0.5, 0.5. O estilo de linha, line style, vai ser dashed. E a minha grossura de linha vai ser, sei lá, 3, por exemplo. E agora, você veja, a configuração ficou horrível de ler com uma grossura tão grande. Então, eu vou colocar aqui 0.5. Então, a gente customizou com os mesmos parâmetros que a gente já viu 600 vezes para customizar linhas, a customização dessas grids. E aí, por fim, o último tipo de configuração que a gente consegue fazer no Matplotlib são colocar anotações. Então, anotações é literalmente colocar um texto qualquer aqui na minha tela. Que seja, sei lá, colocar aqui, este ponto variou, este ponto é importante porque xxx, blá, blá, sei lá, colocar explicações ou destaques específicos em pontos particulares da minha tela. Então, para fazer anotações, aqui eu vou copiar um código. Esse código é o próprio Matplotlib que fornece. A única coisa é que eu customizei ele para os dados e para ser em português. E aí vão passar em cada uma das linhas o que ela está fazendo. Então aqui, de novo, criei minha figura, criei o meu eixo. Daí o que eu estou fazendo? Eu estou chamando fig.subtitle. Subtitle é o subtítulo. Então, ele vai postar o título, que é o title, set title, que é esse título de gráfico bacana, que está acima. O subtitle é o subtítulo que vai aparecer aqui dentro do meu gráfico, que é esse, olha esse título aqui, para o qual eu alterei a fonte e o peso da fonte eu coloquei como ela ser em negrito, né, aqui no centro. Além disso, eu consigo vir aqui e adicionei os meus labels, x e y. Eu vim aqui e adicionei, mudei os limites de x e y para x ser de 0 a 10 e y ser também de 0 a 10. Isso porque, originalmente, se eu tirar essa linha e rodar esse cara aqui, você vai ver que vai ficar super esquisito, porque as posições aqui estão todas zoadas. Então deixa eu fazer o seguinte, tirar tudo isso aqui antes. Vocês verem que o padrão é de 0 a 1. Então aqui eu estou só mudando para o padrão de 0 a 10, que é uma outra maneira que eu tenho de mudar os meus eixos, que a gente viu set xlim e set ylim como opções para fazer isso. Daí eu tenho o x.text. E o x.text me permite colocar um texto na tela. E aí eu vou colocar a posição desse texto com os valores de x e y. Então acho que vocês conseguem entender por que eu mudei de 0 a 10. Então, qual foi o texto que eu coloquei? O meu texto foi texto dentro de uma caixa. Então, você veja, meu texto dentro de uma caixa, posição x, que é 3, posição y, que é 8, tá? E aí, o que eu fiz? Eu coloquei que o style vai ser itálico desse texto. Por sinal, a posição é a posição do texto, não a posição da caixa. Então, veja que o meu posição, se você olhar a posição da caixa, você pode pensar, pô, tá um pouquinho deslocado com relação ao 3, mas olha a posição do texto. A posição do texto deveria estar certinha no 3. E aí eu estou colocando o estilo para ser um texto em itálico. E aí eu coloquei aqui um parâmetro que é bbox, que é bounding box, que é esse retângulo que fica ao redor do texto. E eu coloquei que esse retângulo ele tem que ter uma cor vermelha, com uma transparência de 0.5, e ele vai fazer um padding com relação ao texto de 10. Por isso que ele fica fora do texto. Se eu mudasse esse valor de padding para 0 e olhar, veja que agora ele cobre totalmente o texto, precisamente. O padding de 10 faz isso aqui ficar um pouquinho mais bonito e ficar um pouco para fora. Então aqui é como eu insiro texto. E aqui eu estou simplesmente inserindo outros textos, só que estou aplicando códigos específicos. Então aqui, nesse texto, que é a equação E igual a mc², eu apliquei um código LaTeX para que o meu quadrado aparecesse melhor aqui em cima do C. Aqui no Xtext eu apliquei um chamado Unicode para que ele convertesse esse texto, ou ele melhor, conseguisse inserir textos de outras línguas que não sejam da língua inglesa. Eu vim aqui e adicionei um texto, só que aqui eu mudei o alinhamento desse texto.
texto colorido nas coordenadas do eixo, tá vendo? Ele está na posição 0.95 e 0.01, que você pode falar, não está na posição 0.95 e 0.01, né? Aqui eu coloquei outras posições qualquer. O que acontece? Como eu coloquei aqui um transform axis.transform axis, ele vai colocar essa posição como esses caras aqui, essas coordenadas. Então aqui eu coloquei a coordenada com relação à posição dos eixos. Então que eu posso colocar 0.95 para colocar o x bem para frente e 0.01 para colocar um y bem pequeno. Então eu coloquei aqui, alinhei o texto em posições específicas, mudei a cor, mudei a fonte. E por fim, a gente tem o que a gente chama de anotação, que é colocar um texto qualquer, onde eu vou colocar uma posição XY desse texto. Então olha que ponto que da hora. E eu posso adicionar para anotação como é o nome? Uma flecha, um vetor. Então eu coloquei aqui, na posição XY do texto, é a posição 3, tá aqui, 4. Olha esse ponto que da hora. E aí eu falei que eu quero apontar para o ponto 2, 1, que é esse ponto aqui. Então ele vai criar, saindo do texto, na posição 3, 4, para a posição 2, 1, uma flecha. E aí você veja que eu plotei aqui um ponto qualquer no meu gráfico, que é o ponto 2, 1. Então eu estou conseguindo criar a flecha que aponta para esse cara especificamente. Então com isso eu consigo adicionar todo tipo de anotação para minha tela, para customizar como é que eu quero colocar textos específicos, que pode ser útil se eu estiver fazendo uma apresentação em que eu quero dar destaque para um ponto específico do gráfico.